Gente, a gente está aí se preparando para o Retiro Verdade e Graça 2022 e a gente vai conversar um pouco sobre esse tema do Retiro, apresentar para vocês. Aqui o dono da Bíblia aqui, cadê? É Pedro, né? Pega aqui, ó, por favor. Hã? Está aqui a minha eletrônica. E aí, queridos, o nosso retiro, a gente recebeu várias sugestões de tema para trabalhar no nosso retiro. E claro que o nosso retiro, ele não vai contemplar toda a igreja e toda a juventude. Ele vai contemplar 80 pessoas. Mas sabemos que aqui tem pessoas que não vão poder estar, e a gente quer trazer um pouquinho do que a gente vai conversar lá no retiro. E o tema do nosso retiro é, bota aí na tela aí, cadê? Ali. Guardiões da Palavra. E gostaram? Então, grita de novo aí. É a linguagem do jovem, né? Tem que ter esses gritos. Ok. Guardiões da Palavra. Quem sugeriu isso foi a Cris Pereira. Ela não pôde vir hoje. Ela disse que teve uma galerinha procurando ela e falou. Na verdade, a gente recebeu várias sugestões, mas essa foi a que mais se encaixou com o nosso momento, com o nosso contexto. E aí eu queria comentar um pouco, né? Eu vou ter que ver os filmes de novo, que a gente está fazendo alusão ao Guardiões da Galáxia. Eu vi o primeiro filme, tem muito tempo já, e o segundo filme eu vi sem prestar atenção. Mas o que eu lembro da história, já assim podendo comentar com vocês, é que é uma equipe, né, que é formada para defender a galáxia. Só que qual é a premissa central? São pessoas totalmente disfuncionais, totalmente piradas da ideia, cada um para o seu canto, cada um fazendo a vida do jeito que acha melhor, e elas de repente se veem com um grande desafio, uma grande necessidade de intervir num grande mal que assola o universo, a galáxia e tal. E quando eles menos percebem, eles estão juntos em prol de um objetivo, em prol de um propósito de salvar a galáxia. E no primeiro filme eles conseguem, no segundo filme também, mas eles têm, e a gente vê que eles são o quê? Confusos, imperfeitos, brigões, estão sempre em confusão, mas no final dá certo, não é essa a história? Mais ou menos? Beleza. Vocês repararam que tem alguma semelhança com a gente aqui na igreja? Ou não? Acha que não tem nada a ver? Então não tem nada a ver porque a gente não está lá na galáxia, não tem nada a ver. Ou você acha que tem alguma coisa a ver? A gente não é ruim, a gente não é imperfeito, a gente não é brigão, a gente não é confuso, a gente não é improvável, porque eles são improváveis. Olha quem vai salvar a galáxia. A gente tem condições de levar alguma coisa para o mundo ali fora, que salve o mundo de alguma coisa? Não tem. A gente mal consegue se salvar ou nem consegue se salvar. A verdade é essa. Mas algo acontece e nos torna capazes. Quem é esse algo? Jesus. Jesus intervém na nossa vida e nos torna agora uma equipe de antes desajustados, agora totalmente ajustados, ligados para proclamar a salvação, não da galáxia, mas de todo aquele que crê, em qualquer canto da galáxia e do universo, todo aquele que crê. Então eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, e eu vou pedir a alguém que puder me ajudar aí, preciso de um copo d'água que eu estou sofrendo aqui. Hebreus, aí eu vou pedir o pessoal das mídias, que utilizem a versão NVI, por favor, tá? Hebreus capítulo 1, nós já lemos, eu vou ler do verso 1 ao 4, e depois nós vamos ler o capítulo 2, também do verso 1 ao 4, ok? Então, Hebreus, capítulo 1, verso 1 ao 4. Quem achou, diz amém. Quem não achou, avisa aí que eu espero. Então, ninguém avisou, vou prosseguir. Então, Hebreus 1, primeiro versículo. Há muito tempo Deus falou, muitas vezes e de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo,
O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Agora vamos ao capítulo 2. Capítulo 2, versos 1 a 4. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Vamos orar? Senhor Deus nosso Pai, a tua palavra está aqui diante de nós. Te pedimos que ela agora produza o fruto de arrependimento em nossos corações. Que teu Santo Espírito nos ilumine e que possamos ser transformados, abençoados, moldados ao teu caráter por esta palavra. Que esta palavra seja o árbitro em nossa vida e que nos mostre o certo e o errado. E que o teu Santo Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, queridos, o capítulo 1, mais uma vez, voltando aqui, esses 4 versículos, eles vão falar de uma revelação de Deus, que vem acontecendo de forma progressiva. E esta revelação de Deus, ela tem o propósito central, que é glorificar o nome dele. E neste propósito central, que é revelar a glória dele, ela salva pecadores e também condena inimigos que não foram redimidos. E aí, o autor de Hebreus, ele vem aqui, o objetivo aqui justamente, a carta foi escrita para os judeus, para o contexto judaico, o contexto daqueles que ainda defendiam os preceitos da lei, dos cerimoniais, dos preceitos civis, e queriam até colocar em prática esses preceitos no contexto de outros povos que já estavam recebendo o evangelho, tipo circuncisão, determinados mandamentos, guardar o sábado, se abster de certos alimentos e uma série de outras coisas, não trabalhar no dia do Senhor, e mediam até os passos das pessoas. Quem podia andar tantos passos não estava trabalhando, e quem andasse mais outros passos, isso aí já trabalhou, não pode trabalhar. Então começava uma confusão, e isso foi o contexto, na verdade, de todos os apóstolos em geral, combater esses exageros que não havia mais necessidade de serem vivenciados por aqueles que estavam debaixo, não mais da lei, mas da graça de Jesus. Então o autor de Hebreus, muito preocupado com esse contexto, ele começa aqui apresentando e fazendo uma breve retrospectiva dessa revelação de Deus, que veio primeiro, né? Olha o que ele diz: há muito tempo Deus falou, e ele diz assim, muitas vezes e de várias maneiras. Ou seja, essa revelação de Deus, ela veio acontecendo desde o princípio. Por exemplo, se você abrir lá, Gênesis 3,15, olha só o que você vai ver. É o capítulo 3, né, de Gênesis, ele fala do pecado, né? É o momento que o pecado entra no universo, entra no cosmo. O pecado traz a morte para o cenário da criação. E no meio de toda aquela maldição necessária por causa do pecado do ser humano, nós temos aqui Deus falando várias coisas para o homem, para a mulher, para a serpente, por causa do pecado. No verso 15, olha o que ele diz: porém inimizade entre você e a mulher,
entre a sua descendência e o descendente dela, este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui ele está falando para a serpente, e para nós fica o registro de que a serpente tem um descendente, e a mulher também tem um descendente. A primeira revelação de salvação, a gente chama na teologia de proto-evangelho. Aqui você tem, por exemplo, a serpente, Deus falando para a serpente que ela tem um descendente que teria inimizade com o descendente da mulher. E o que seria isso? A briga que existe, a guerra que existe entre o pecado e o servo de Deus. E aí o que acontece? O ser humano, por mais que ele tente servir a Deus, ele não é o servo de Deus. Quem é o servo de Deus? Perfeito. O descendente da mulher, perfeito. Quem é? Jesus. Então a gente vê que, por exemplo, aí logo depois você vai ter a história de Caim e Abel. Caim representa ali o pecado dele, a descendência da serpente, e ele mata o servo de Deus, Abel. Então a ideia ali de que há esse tempo inteiro esse combate entre o fruto da serpente, vamos dizer assim, e o fruto da mulher. Mas vai ter uma hora que o fruto da mulher será perfeito. E esse fruto da mulher, segundo aqui o texto, ele então será ferido no calcanhar, mas ele vai esmagar, ferir de morte o descendente da serpente, ferindo na cabeça. Você conseguiu alcançar a profundidade disso? Simplesmente isso é a solução para o mal que tinha acabado de acontecer ali. Aí você pensa que Gênesis 3, aquilo ali é problema de Adão, aquilo ali é problema da Eva. Não, aquilo é problema meu e seu. Você estava lá. Como assim não estava lá? Biologicamente você estava lá, tá? E espiritualmente também. Por quê? Porque o Senhor escolheu o primeiro casal para representar toda a humanidade. E o casal representou para o mal, pecou. E todos que vieram dele, pecaram. A natureza que não pecou, sofre as consequências do pecado, da morte. Você para pensar, tudo morre, não é verdade? Tudo que é vivo, morre. E o que não morre? O que não está vivo. Isso é a consequência do pecado. Quem estuda física vai lembrar da lei da entropia. Lembra? Mais ou menos? Eu não vou explicar muito não. Só vou dizer assim, gente, a lei da entropia traz uma ideia da seguinte forma. No universo, na física, na natureza, vamos chamar do contexto material que a gente conhece, os sistemas são organizados, ou você pode até organizá-los, deixar bem organizado. Por exemplo, uma casa bem construída, o seu corpo, que é um organismo bem delineado, funcionando bem, uma máquina, um celular que está funcionando, seja lá o sistema que você vai estabelecer, ou já está estabelecido na natureza, e ele funciona bem. Mas qual é a tendência desse sistema? Parar de funcionar, se desorganizar. Se você construir uma casa linda, maravilhosa, novinha, não mexer, não vou mexer para não estragar. Daqui a 10 anos eu volto, que aí eu vou aproveitar. Quando você voltar depois de 10 anos, ela vai estar caindo aos pedaços. Se você pensar, na verdade eu lembro de uma história de um amigo meu, que ele foi para o Paraguai, e aí ele comprou lá baratinho, lá um monte de sapato. Eu vou comprar sapato para minha vida inteira. Deu de doido. Aí ele pegou uns 20 pares de sapato. Sapato mesmo, daquele de pastor mesmo, de pregar na igreja. Comprou sapato, usou lá uns 2 pares, e os outros 8 pares, ele 20, sei lá, 19, 18, ele guardou. E aí passaram-se 1, 2 anos, ele foi lá pegar o próximo par de sapato para usar. Botou no pé, todo bobo, não preciso comprar, já está aqui, comprei o sapato. Saiu para fazer o que ele tinha que fazer, para trabalhar. Quando ele de carro, né, dirigindo, não percebeu. Quando ele chegou no trabalho, botou o pé para fora do carro, o sapato fez assim, ó, abriu. Aí ele ficou, meu Deus, mas eu não fiz nada com o sapato. Eu não usei o sapato, está novinho. Exatamente, está novinho, mas segundo a física, ele está desgastado pelo tempo.
pela essa lei da degeneração natural das coisas. Isso é um exemplo do que o pecado fez no mundo. E se você parar para pensar, que se você permanecer do jeito que você está, se você, na verdade, nascesse e não tivesse a intervenção de Deus, e não tivesse Jesus na sua vida, você morreria, e morreria de 3 formas. Morreria de 3 formas, sim. Primeiro, já nasceu morto espiritual. Então já começa errado. Já nasceu morto espiritual. Aí vai passar pela morte física. E se não tiver Jesus no coração, vai passar pela morte eterna. Tudo por causa do pecado. Agora, quem tem Jesus, nasce morto, mas é ressuscitado. Então já tem vida espiritual, venceu a morte espiritual. Agora ele tem vida espiritual. E ele passa pela morte física, mas depois ressuscita fisicamente. E terceiro, ele não vai para a morte eterna, ele vai para a vida eterna. Então, como que você pode ler ou ouvir aqui um pastor falar um versículo desse? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, esta ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, e você fala assim, pô, maneiro, grande coisa. Não tem como, a não ser que você seja descendente da serpente. Se você for descendente da serpente, você vai escutar isso daqui, tanto faz, tanto fez. Agora, se você for descendente da mulher, no sentido de que você passou pelo descendente perfeito, você está vibrando com isso aqui. Então, o autor de Hebreus, ele está mostrando que Deus, ele revelou a sua salvação e a glória dele de forma progressiva. E aqui em Gênesis você tem a promessa do Salvador, aquele que esmagará, e na verdade já esmagou, a cabeça da serpente. Romanos vai dizer que a natureza, ela geme com dores de parto, né? Ou seja, ela está prestes a dar à luz a criação, ao grande momento em que nós, que cremos em Jesus, que já fomos libertos desse mal, do pecado, seremos 100% libertos, porque ainda temos essa luta, né, na nossa carne, contra o pecado. A natureza ainda está aí debaixo dessa degeneração natural da lei da entropia, e a natureza sofre, geme e aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Aí eu lembro do filme. O filme mostra um caos no universo, na galáxia, um grande mal assolando aquele contexto todo, e de repente as pessoas estão ali precisando de uma solução, e aqueles mais complicados e imperfeitos se deparam com o cenário e são ali impactados com a necessidade de mudar, e de agora não serem desajustados, mas se ajustarem para que corrijam o mal que estava assolando o universo. E voltando para Hebreus, quando o autor de Hebreus fala dessa revelação progressiva, há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados. Ele vai dizer, com profetas, mas olha o que ele fala, por meio dos profetas. Aí no verso 2, mas nestes últimos dias, falou-nos por meio de quem? De quem? Acorda, de quem? Do Filho. E quem é esse Filho? Herdeiro de todas as coisas, por meio de quem o Pai fez o universo, por meio de quem Deus fez o universo. Simplesmente é o Senhor do universo. Então, o Senhor se revelou de forma progressiva com o Velho Testamento, Pentateuco, livros, profetas, os oráculos de Deus. Ali aqueles ensinamentos apontavam para a salvação perfeita, que era o descendente da mulher, o Filho de Deus, que por meio de quem Deus fez o universo. Mas ainda assim aquilo era uma sombra, que só faria sentido e só teria valor e só funcionaria no dia que o Filho de Deus entrasse na história e cumprisse o projeto, e de fato esmagasse o descendente da mulher, ou melhor dizendo, o descendente da serpente, esmagasse a morte, o pecado, na cruz do Calvário.
O que ele sentiu na cruz com relação às chicotadas, cusparadas, ofensas, blasfêmias, tudo isso é terrível. É cenário daquele filme Jogos Mortais, uma morte terrível. Porém, isso significa apenas que o descendente da mulher feriu o calcanhar. Esse sofrimento todo de Jesus só lhe feriu o calcanhar. O que ele sentiu na cruz também de forma espiritual, aí agora espiritual, no sentido de suportar a ira de Deus, suportar a ira do Pai, que era para mim e para você, nele, terrível. Terrível em você, terrível nele, só lhe feriu o calcanhar. O que o autor de Hebreus está tentando nos lembrar, e podendo comparar aqui com Gênesis, é a supremacia de Cristo. Foi um sofrimento terrível sim, mas só lhe feriu o calcanhar, não o destruiu. Não foi um ferimento de morte, ele venceu a morte. E quando ele vence a morte, ele esmaga a cabeça da serpente. Ele esmaga a cabeça do descendente da serpente, que é o mal, que é o pecado, que é a lei da entropia e outras coisas mais. Só que você repara, ainda tem lei da entropia, ainda tem mal no mundo, ainda tem pecado. Por quê? Porque ainda tem a história para ser vivida. Ainda estamos no decurso da história. Mas ele disse lá, há 2000 anos atrás, está consumado. Então ele já venceu. Mas nós precisamos agora caminhar esse trilho final até o dia da vitória final. E é essa a nossa responsabilidade. Por isso, então, olha o que o autor diz: nesses últimos dias, falou-nos por meio do seu Filho. E quem é o Filho? Herdeiro de todas as coisas, de quem fez o universo. 3, verso 3. O Filho é o resplendor da glória de Deus. É a expressão exata do seu ser. O que ele está dizendo aqui? O Filho é quem? É Deus. Por isso que o que ele sofreu na cruz só lhe feriu o calcanhar. Porque ele é o quê? Deus. Ele é superior. Olha o que ele diz: sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. O poder de Deus está na sua palavra. E a palavra de Deus não é um texto escrito. A palavra de Deus é uma pessoa. No princípio era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus, etc. Quem é o verbo? O Logos divino. Jesus. Quando pregamos o Evangelho, queridos, quando professamos o Evangelho, quando apresentamos o Evangelho ao mundo, nós não apresentamos apenas a revelação escrita. Nós, por meio da revelação escrita, apresentamos uma pessoa poderosa, o único que pôde vencer o mal do universo. De fato, nós somos, em certo sentido, os guardiões dessa palavra, os guardiões dessa verdade, e nós apresentamos essa solução ao mundo. E olha o que ele diz aqui, o autor de Hebreus, ainda no verso 3, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, ou seja, ele venceu a morte, cumpriu o plano, e agora reina, aguardando o momento do seu retorno triunfal. Ele reina, ele reina. E o texto diz: tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Ou seja, ele não é mais um daqueles mensageiros que vieram no passado. Ele não traz uma mensagem ainda imperfeita, que é apenas uma ideia, como a gente diz na teologia, apenas uma sombra da realidade. Ele é a revelação perfeita. Ele é a perfeição divina, dado a nós. E aí,
o texto se desenvolve, eu não vou avançar nessa parte, mas o autor de Hebreus, ele vai no capítulo 1 todo tentando mostrar, com o propósito de mostrar para os judeus, para os hebreus ali, o contexto dos hebreus, mostrar que Jesus de fato tinha divindade, ele era a divindade, ele não era apenas um ser humano comum, ou um oráculo, ou um profeta como outros do passado. E a revelação progressiva de Deus, então, ela se revela, se apresenta na sua plenitude em Jesus Cristo, na sua totalidade em Jesus Cristo. E não há mais necessidade de nova revelação, não há mais necessidade de nenhum tipo de nova doutrina. Jesus é o máximo da revelação de Deus. E aí no capítulo 2, que é a nossa responsabilidade, interessante, que no capítulo 2 ele faz isso, ó. Por isso, no verso 1, por isso, por causa dessa superioridade de Cristo, aí vem a nossa responsabilidade. Então olha, até aqui o que você entende? Entende que Jesus é a revelação de Deus, Jesus é a solução de Deus para o pecado, Jesus é a provisão perfeita de Deus, Jesus é Deus. E você já se enche de alegria e glorifica a Deus, porque o mal foi vencido, foi derrotado. E o mal não é o diabo, o mal é o pecado que o diabo cometeu, que o ser humano cometeu e ainda comete. Nesse sentido, o seu inimigo, o principal inimigo não é o Satanás, o demônio, quem for, o Beelzebu, qualquer outro. O seu inimigo olha para o espelho que você vai ver quem é o seu inimigo. Abre lá o espelho lá sua casa, lá do seu banheiro, do seu quarto, olha para ele e fala assim: caramba, esse aqui é meu inimigo, ele é teu inimigo. E Jesus Cristo te libertou disso, te deu condições de conhecer quem é o seu inimigo, de entender quem é esse inimigo e como vencê-lo. E aqui no capítulo 2 então, há um alerta nesses 4 versículos, quanto a ter acesso a essa revelação, a ter acesso a essa salvação, a ter acesso a essa revelação da superioridade de Deus, que nos capacita a sermos também seres agora superiores, no sentido de que vencemos o mal e o pecado junto com Jesus. Há uma responsabilidade, aqui é um alerta para a negligência, e por isso eu apresento esse sermão de hoje como uma preparação para os sermões que nós vamos ouvir no retiro, e também teremos a oportunidade de gravar, depois vocês poderão ver, quem não estiver no retiro. Aqui é um alerta. Interessante que no filme dos Guardiões da Galáxia, eles fogem das responsabilidades deles lá, os carinhas lá, todos eles lá da equipe. Eles não eram equipe formada, eles estavam vivendo com a sua vida toda errada, toda complicada. E quando, no primeiro momento que eles se deparam com a verdade, com a realidade, com a necessidade de se agir, eles fogem, eles não querem, eles rejeitam, até que eles ficam sem saída e têm que agir, na história do filme. Isso revela também a nossa natureza, porque nós não queremos assumir responsabilidades, nós queremos os benefícios da salvação, mas nós não queremos as responsabilidades que essa salvação nos traz. Nós queremos ser salvos e queremos desfrutar do Salvador, mas nós não queremos fazer nada do que o Salvador pede, ou orienta, ou ordena para a gente fazer. Nós queremos bater no peito que fomos salvos, libertos, livre sou, aleluia, tiro onda, eu sou filho do rei, etc. Mas eu não faço absolutamente nada que pertence ao reino de Deus. Eu quero ser salvo, mas viver ainda sobre as leis de outro reino. Eu quero desfrutar da salvação e das bênçãos espirituais dessa salvação, mas ao mesmo tempo eu quero ainda viver como um desajustado, como alguém ainda que faz o que quiser. O alerta aqui é esse. Observe, verso 1, capítulo 2. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Já parou para pensar quantos alertas também no Velho Testamento, e também principalmente agora no nosso contexto do Novo Testamento, quantos alertas para não nos desviarmos? Por que vocês acham que a Bíblia alerta para não nos desviarmos? Deve ser porque é fácil desviar, né?
Deve ser que o perigo para se desviar está logo ali. E é preciso abrir os olhos, é preciso parar de conversar, mexer no WhatsApp, ficar vendo a vida passar, vendo quantos seguidores tem, preocupado com a faculdade, com não sei o que, com as contas a pagar, também tem contas a pagar. É preciso colocar estas coisas no seu devido lugar, e colocar de forma superior aquele que você diz que crê que é superior, Jesus, e a sua verdade, a sua mensagem, e a responsabilidade que Ele traz com ela. É muito fácil cantar, Senhor, exaltamos o Teu nome é elevado, as nações, etc. E estamos aqui levantando e pulando e subindo. Aí quando a gente sai daqui, a gente desce ladeira abaixo, vai capengando. Quando desce aquela escada, nem desce, sai capotando todo errado ali. É preciso entender as responsabilidades de ser um cristão. Ser um guardião da palavra não é apenas desfrutar da palavra, mas é preciso primeiro desfrutar da palavra. Tem gente que é tão perdido na vida, que ainda não entendeu que a palavra de Deus é algo para ser saboreado, desfrutado. É um alimento para mim e para a sua vida. E ainda assim, quando você se depara com essa beleza, com esse sabor maravilhoso do Evangelho e da palavra do Senhor, é preciso se posicionar com responsabilidade. A Bíblia não é para ser sabida apenas. A verdade de Deus não é para ser conhecida intelectualmente, como quem conhece uma disciplina matemática, física, geografia, etc. Biologia. É para ser conhecida no sentido pleno do termo que é bíblico. Conhecida com experiência espiritual de transformação dessa verdade, dessa palavra. Eu não estou falando que experiência é quando você vai no culto e vê uma bola de fogo. A experiência do conhecimento de Deus aqui é quando essa palavra é revelada a você, você entende ela intelectualmente, mas ela transforma teu coração. O Espírito Santo te convence e não te faz se desviar, se distrair, olhar para trás. O alerta aqui é: prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Nós temos ouvido e não estamos prestando atenção. Para que jamais nos desviemos. Verso 2 diz assim: porque se a mensagem transmitida por anjos, aí ele faz uma comparação. No capítulo 1 ele compara, mostra que Jesus é superior aos mensageiros anteriores, aos anjos e todas as revelações miraculosas do Velho Testamento, inclusive as revelações do texto, né, que apontam várias possibilidades ali de revelações e tal. Jesus é superior, ele é a expressão máxima de Deus, do ser de Deus. Aqui ele compara que o conteúdo da revelação também é superior. Percebe? Se Jesus é superior, Jesus como um agente revelador, ele é superior aos outros agentes reveladores do passado. Agora, o conteúdo da revelação de Jesus é superior, é supremo em relação ao conteúdo do passado. Ele absorve o conteúdo do passado, ele engloba o conteúdo do passado, ele complementa de forma poderosa o conteúdo do passado, ele faz de fato valer o que foi feito no passado. Senão não teria valido nada, matar rolinha, pomba, matar cordeiro, sangue aspergido, etc. Então aí o autor de Hebreus, ele se preocupa com isso. Se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão, aí ele diz assim: essa mensagem do passado, que é de Deus, porém ela é menor do que a mensagem total e plena em Cristo, revelada por Cristo. Essa mensagem do passado, ela é suficiente, ela é firme para punir toda transgressão, toda desobediência. Ele está dizendo aqui: se a mensagem do passado, que ainda é incipiente, ela está se desenvolvendo até a revelação plena em Jesus, essa mensagem do passado é suficiente para condenar, para destruir o inimigo de Deus. Aí ele pergunta, né, e prova o ponto dele: como escaparemos, verso 3, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação?
Ou seja, a mensagem perfeita de Jesus. Se quem rejeitava a mensagem do Velho Testamento já era destruído, nós que temos a mensagem perfeita, como vamos escapar se rejeitarmos? Ele veio para os seus e os seus não o quiseram, não o receberam. Existem pessoas que negligenciam e rejeitam o Evangelho. Esse é um alerta duplo para o não crente e para o crente. Os teólogos vão dizer que para o não crente, esse alerta aqui é, naturalmente, aquele que não recebe Jesus como Salvador. Portanto, ele está condenado ao inferno porque rejeitou a mensagem do Evangelho. E o não crente, ou ele se prova, aliás, o crente, ou ele se prova um falso crente, ou seja, nunca foi crente, ou ele é um crente que vai sofrer as piores situações da vida por negligenciar e por brincar com as coisas de Deus, com brincar de ser crente e ainda estar negligenciando as coisas desse mundo, ou as coisas da salvação, abraçando as coisas desse mundo. E o verso 4, ele diz assim: essa salvação, essa mensagem perfeita, ele fala assim, para confirmar, né? Deus também deu testemunho dela, por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Eu não posso me aprofundar em cada palavra desse versículo, dá vontade de cada palavra dar um sermão de 1 hora. Mas o que a gente aprende aqui? Nós temos a revelação plena de Jesus, e isso não é pouca coisa. Isso não é uma revelação de uma religião, de um ente, de uma entidade qualquer. Nós estamos falando do problema do mundo e do universo. Nós estamos falando do mal, nós estamos falando da lei da entropia, como eu dei como exemplo aí. A solução para isso, que os cientistas não têm a menor noção de como solucionar nenhuma coisa dessa. Nós estamos falando a verdadeira cura para as doenças, já que você está no momento de preocupação com isso. Nós estamos falando com a verdadeira cura de todos os males da existência e da realidade. Nós estamos falando da salvação perfeita de Jesus. Quem conhece e tem experiência plena com esta salvação, não pode negligenciar. O sermão de hoje é apenas uma introdução, porque a gente vai conversar no retiro. No retiro nós vamos ver o que significa ser um guardião da palavra, quais são as possibilidades e os desafios, né, as experiências que a gente tem como, vamos dizer assim, portador da palavra e guardião dessa palavra. Mas não é possível ser guardião de nada, se a palavra não me transformou e eu não assumi a responsabilidade que ela traz, junto com essa salvação. Eu estou apresentando apenas o começo do filme lá do Guardião da Galáxia, em que eles estão ali tentando entender o que eles vão fazer da vida deles, até que eles entendem que eles têm que agir em prol da salvação da galáxia, vamos dizer assim. Nós estamos conversando aqui apenas isso. Antes de você falar para mim que você tem um chamado, eu tenho um chamado, jamais vou me calar. E antes que você venha aqui na frente cantar, antes que você vá no culto Caléu e comece a dizer que você vai ser um missionário, você consegue entender a supremacia de Jesus, a revelação de Jesus plena e as responsabilidades disso? Você consegue entender o que você vai portar e o que você vai transmitir? Você consegue entender a profundidade disso? A seriedade disso, o peso disso? Você consegue entender que é pesado isso no sentido do poder, da responsabilidade, da glória que isso tem? Consegue? Ou você só pega a Bíblia e carrega para lá e para cá e tanto faz, tanto fez, eu estou no automático? Meu pedido ao Senhor nessa noite para nós como juventude é que nós não sejamos apenas aqueles que desfrutam da salvação, mas aqueles que colocam a salvação em prática, assumem as responsabilidades da salvação. Se queremos ser guardiões da verdade, da palavra, tem gente que gosta de defender, porque tem falso profeta, não sei o que, reclama, briga, tá certo, tem que reclamar mesmo,
falso profeta vai para o inferno mesmo, porque está todo errado. Mas parece que só tem prazer em reclamar do falso profeta, mas não consegue professar a verdade, nem com a boca, nem com a vida. Quando nós pregamos há pouco tempo aí sobre Tito, a carta de Tito, lá estava claro que o Paulo estava preocupado com Tito, que Tito sim combatesse os falsos profetas como guardião da verdade, da palavra, mas combatesse não apenas apontando erro, apontando o certo. Mas como nós vamos apontar o certo se o certo não nos alcançou? Se nós não conseguimos praticar o certo? E se quando temos algo para dizer sobre o certo, só conseguimos dizer, mas não viver. O alerta para nós nessa noite, nos preparando para o retiro daqui a 15 dias sim, o cristão é um guardião da palavra, mas cuidado, porque ele, antes de ser um guardião da palavra, ele era um desajustado, um complicado, um briguento, inimigo de Deus, que não queria ajudar em nada, não queria ser guardião de nada, mal conseguia guardar sua própria vida. E a minha pergunta é: estamos preparados para entender as implicações do que é ser guardião da palavra? Estamos preparados para viver isso? Se você quiser viver isso, faça uma oração agora, nessa noite, e diga ao Senhor assim: Senhor, eu não apenas quero desfrutar de benefícios da salvação, mas eu quero viver as responsabilidades dessa salvação. Eu não quero negligenciar as responsabilidades. E eu não quero com isso evidenciar que de fato eu não fui um salvo. Mas eu quero, pelo contrário, frutificar. Assuma os riscos, assuma as responsabilidades. Os riscos de se ter a salvação, de ser alcançado pela salvação. Bem, o benefício é a vida eterna, é a presença de Deus na sua vida. Mas os riscos é ter esse mundo como inimigo. É ser odiado porque odeiam a Jesus. É ser perseguido e tentando calar a sua voz, porque da sua boca sai a palavra de Deus. De fato você quer ser salvo? Ser salvo implica em ter essas responsabilidades. De fato você é salvo? Se você é salvo, você está lutando contra essas coisas. E se você não tem assumido as suas responsabilidades, eu peço que você reconsidere, analise se de fato você entendeu a supremacia de Cristo e a profundidade dessa palavra. A minha oração é que você encontre Jesus hoje. A minha oração é que você acerte a sua vida hoje. E que você assuma de uma vez por todas o seu papel de guardião da palavra. Em outras palavras, proclamador do Evangelho. Se não for para proclamar o Evangelho, que sejamos calados, silenciados. Eu não tenho, você não tem, nós não temos nada a falar nesse mundo, se não for para falar sobre Jesus. Eu quero falar sobre tanta coisa, não fale. Eu lembro de um retiro. Lembro de um retiro que eu estava à frente, e uma pessoa estava desajustada, para não dar detalhes, estava desajustada. E no seu desajuste mental, emocional, ela disse assim para mim: pastor, quando é que eu vou poder falar? Aí eu falei para ele assim: não, nunca vai poder falar. O que você quer falar é pecado. O que você quer falar é morte. O que você quer falar não vem de Deus. Nunca vai poder falar. O que eu quero dizer com isso? Nós não temos nada para falar. Nós não temos nada para dizer. Feche a sua boca. Silencie o seu coração. Não fale nada nem para você. Nem para você. Porque você fica falando com você mesmo aí, confundindo a sua mente. Seu inimigo de si mesmo. Fecha a boca. Nós só temos uma coisa para falar. Jesus Cristo é a salvação para todo aquele que crê. E se não for para falar isso, fica quieto. Que de fato sejamos guardiões da palavra. Mas antes, entendamos as responsabilidades. Entenda no que você está inserido. Entenda nas linguagens de jovem. Olha, está entendendo no que você está metido? No que você vai se meter? Você vai lutar com isso. Você vai ter uma batalha como essa. Aqueles caras do filme, eles
Na hora que eles viram que eles tinham que entrar na batalha, eles entraram, todo errado. O problema não é ser certo ou errado. O problema é estar debaixo do propósito certo. E o propósito certo é proclamar o Evangelho. E o que não for a proclamação do Evangelho, seja silenciado por toda a eternidade. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Vamos ficar de pé. Queria convidar o pastor Lucas, que está aqui com a gente. A gente vai encerrar. Eu vou pedir para o pastor Lucas fazer essa oração final, pedindo ao Senhor que aplique essa breve palavra nos nossos corações. Eu convido o coral já para vir assumir sua posição, enquanto o pastor Lucas ora. E eu peço ao Senhor que você aí desperte do sono e pare de achar que a salvação é isso aí, vamos lá, que não é assim. Nós temos responsabilidades. E se queremos ser guardiões do Evangelho, devemos abraçar as responsabilidades assim como Jesus abraçou e nos ensinou. Vamos orar.